Livro de Hebreus, capítulo 10. Versos 35 ao 39. Hebreus 10, 35 ao 39. Primeira leitura na King James, fiel, diz o seguinte: Não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa. Verso 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Verso 37, porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. 38. Mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo oramos. Oramos ao Senhor, que é um Deus santo, um Deus poderoso, e que pode realmente transformar, Deus, a vida dos perdidos e transformar e aperfeiçoar a vida dos teus eleitos. A sua palavra é o meio para isso, para a salvação e para a santificação. E estamos diante dela, está sendo exposta, porém, Pai de amor, precisamos da devida compreensão. Precisamos do temor diante dela. Precisamos, Deus, nos curvar perante aquilo que o Senhor fala, receber com o coração aberto e viver aquilo que o Senhor tem nos dito. Pai, somente o Senhor pode fazer isso. Então, isso inicia-se, Deus, de uma boa exposição, uma exposição feita com temor, uma exposição feita com fidelidade, e eu sou totalmente carente disso. E peço que o Senhor me conduza, que o Espírito Santo me leve pela tua palavra nessa exposição e que o seu povo cresça. Salve os perdidos, pois aqui temos palavras também com uma revelação de Cristo, como uma revelação de Cristo. Porque certamente tudo que pregamos, tudo que falamos, nos remete a esta tamanha salvação. Que o Senhor abra o nosso entendimento, o entendimento daqueles que estão ouvindo. É isso que eu peço, Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, estamos aqui então diante de mais um texto do livro de Hebreus. Lembrando que a nossa proposta aqui, ao expor esse livro, é trabalhar a questão da teologia bíblica pactual. Porque, amados, precisamos conhecer os livros da Bíblia, aonde que eles se conectam e qual que realmente é esse enredo. Né? Então, a Bíblia possui enredo? Possui. A Bíblia possui uma chave hermenêutica para todos os livros? Possui. Então nós precisamos ter essa linha, precisamos conhecer sobre o que nós estamos tendo contato. O livro de Hebreus ele faz isso com uma maestria. O autor de Hebreus ele faz essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele vai trabalhar os pactos de Deus, ele vai falar para nós, esclarecer para nós qual que é a conexão entre a transição de uma antiga para uma nova aliança. Então ele vai trabalhar muito isso. No ponto onde nós estamos, amados, no capítulo 10, ele iniciou falando sobre o sistema sacrificial. No capítulo 10. Desde o capítulo 9. Ele veio falando que o sacrifício de Cristo é superior ao de animais. E por que ele fez isso? Por que esse livro aborda tão bem essas questões da antiga aliança para a nova aliança? Porque ele está falando a um povo hebreu, um povo judeu, um povo que recebeu tanto a antiga quanto a nova aliança. Então, a grande dificuldade para o povo judeu é justamente entender essa transição. Entender esse enredo bíblico. Porque para eles era normal, pois eles receberam a lei de Deus, receberam do próprio Deus o sistema sacrificial, porém apenas alguns olharam aquilo que eles estavam recebendo e realizando para Deus como culto pelos olhos da fé. Porque apenas os olhos da fé poderiam olhar para o sangue dos animais e pensar que aquilo, e entender que aquilo
se remetia ao sangue do Filho de Deus. E diversas promessas eram contidas no Antigo Testamento, a qual prometiam o envio do Messias, o Filho de Deus. Isaías 53 é um exemplo claro sobre isso, sobre aquele que viria para morrer no nosso lugar. As suas feridas é o que realmente nos curam. Porém, o povo, muitos deles, se apegaram às obras realizadas. Muitos deles se apegaram à lei literal e não olharam para o que viria. Então, amados, alguns desses judeus não entenderam a vinda do Filho de Deus, de Cristo, e eles permaneceram no judaísmo. Então, o grande desafio desse autor é realmente elucidar para esse povo que esse sistema sacrificial ele teve um fim, que a circuncisão teve um fim, e que agora ele falaria a um povo remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Um apenas sacrifício, um único sacrifício, suficiente, tanto para gentios quanto para judeus. Então, amados, esse é o livro ideal para você que tem dúvida sobre como entender o Antigo Testamento à luz do Novo. Tá? Então, sempre tenham isso em mente. O Novo Testamento, ele traz clareza sobre o que é antigo. Tá? E nós temos isso pronto em mãos. Amados, o contexto a qual estamos, nós estamos aqui diante de um texto onde o pastor, este autor, que tudo nos leva a entender que é um pastor, ele está sensível à necessidade do seu povo. Ele está observando que, devido ao mau compreendimento, a má compreensão de muitos sobre o sistema sacrificial e até mesmo essa transição da lei para a graça, muitos estavam retornando para o judaísmo. Muitos estavam apostatando da fé. E ele abordou essa questão da apostasia nos versos 26 a 31. Então, amados, muitos estavam, como diz o verso 25, abandonando a Assembleia. Muitos estavam deixando a congregação. Muitos estavam apostatando. E ele está preocupado com isso, então ele vai começar a oferecer várias observações e admoestações. Mas ao mesmo tempo que ele termina a sua admoestação, ele fornece um incentivo. Ele encoraja aqueles que permanecem. O título da minha mensagem hoje é justamente essa perseverança da fé. Então, veja, perseverança, a preposição da fé. E os irmãos entenderão que só existe perseverança, o contrário da apostasia, porque o que é apostatar? É justamente você abandonar, você largar a fé. Então é necessário para os eleitos de Deus perseverança. Quem são os verdadeiros eleitos de Deus? Aqueles que perseveram. Mas a perseverança em si não está no nosso controle. Ela é oriunda da fé que recebemos. E o autor ele vai começar a incentivar essas pessoas, os que permaneceram, justamente falando da fé que eles tinham. Então, amados, por isso que ele disse no verso 32, por exemplo, lembrai-vos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de seres iluminados, ou seja, receberam a fé, suportastes com grande combate de aflições, em parte sendo feitos alvos tanto de desonra como de aflições, tudo por causa da fé. E também por vos tornardes companheiros do que assim foram tratados. Então ele está começando a preparar o terreno aqui para falar dos homens do passado, judeus, que viveram pela fé. Então, amados, se tem algo a ser destacado aqui hoje, é justamente sobre esse assunto da perseverança. Então, ele incentiva, ele encoraja essas pessoas e fala sobre uma recompensa também que é encorajadora. Se os leitores sofreram, como ele disse nos versos 32 a 34, por causa da fé, a fé cristã, eles irão agora, no presente, jogar fora tudo o que eles professaram. Então, amados, não! Esse tempo passou. E talvez passou até mesmo para nós, principalmente para nós, que pouco sofremos por causa da fé que professamos. Então, amados,
Os crentes estão vivendo em um período de paz e segurança. Sua coragem em confessar sua fé em Cristo talvez caiu em desuso. E visto que eles não têm exercitado, muitos cristãos não têm exercitado isso, o dom da confiança, estão a ponto de descartá-lo. Eu vejo muitos pastores pedindo e desejando que a igreja fosse perseguida. E talvez, amados, esse seja o ponto. De despertar nos verdadeiros a perseverança, mediante as perseguições. Mas, amados, a falta de perseguições não deve nos levar ao desânimo. Nós devemos exercitar isso e, crendo e confiando, permanecer na fé que professamos. Para entender melhor o que o autor está dizendo, nesse encorajamento e perseverança, vamos entrar no texto, utilizando a João Ferreira de Almeida agora, tá? A revista e atualizada, a ARA, a partir do verso 35, tá bom? Diz o seguinte a palavra de Deus: não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança. Tá? Amados, o que o autor está aqui dizendo a esses leitores e dizendo a nós também? Que a fé, ela deve ser corajosa e confiante, em circunstâncias difíceis ou em circunstâncias fáceis. O crente, ele sempre coloca a sua fé em Deus e prontamente confessa o nome do seu Senhor e Salvador. Amados, em tempos de tranquilidade, o cristão não enfrenta a necessidade de tomar uma posição. A sua fé então começa a oscilar, a sua fé começa então a declinar, por ter que realmente se posicionar devido à sua fé. Coisa que esses cristãos aqui talvez já tivesse passado. As perseguições ferrenhas mesmo, talvez eles já tivessem superado. Tanto que o autor fala no passado, lembrai-vos de quando vocês passaram por todas aquelas tribulações, por nome de Cristo, pelo nome dele. Então tudo indica o quê? Que neste momento parece que esses cristãos estavam numa certa tranquilidade. Algo tinha passado. E isso para nós, irmãos, não cabe como uma luva. Aqui talvez esteja o motivo da sua oscilação na fé e o seu declínio. A falta de você se posicionar como um cristão. E o autor diz: não lanceis fora, pois a vossa confiança permaneçam, confiando mesmo em tempos de paz ou em tempos de guerra. Mas, amados, como eu disse, para os desejosos de tempos de perseguição, realmente tem sentido isso. Pois é em combates difíceis que se fazem bons soldados. É por meio de mares revoltosos que se fazem bons marinheiros. Então, amados, a exortação aqui é para que, independente do tempo, você permaneça confiando. A confiança que ele expressa não diz respeito à liberdade de se aproximar de Deus aqui, pois ele já disse isso, né? No capítulo 4, verso 16, onde diz: portanto, acheguemo-nos confiadamente ao trono de graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em todo o tempo de necessidade. Tá? Não é sobre essa confiança, ou com coração sincero. Antes, amado, o autor quer que os leitores exibam sua confiança ou coragem diante dos homens. Ele quer deixar o povo cristão sempre atento e disposto a professar a sua fé, a se posicionar,
a dizer: eu estou aqui para isso. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança. E a primeira pergunta que eu faço para você essa noite é: será que você não tem lançado fora a sua confiança? Será que realmente você tem se posicionado quando você precisa se posicionar? Será que na sua casa, será que no seu convívio, você tem realmente demonstrado que você é um cristão? E as oportunidades, elas aparecem, irmãos, mesmo em tempo de paz. Elas aparecem. Certa vez, eu, para vender o meu carro, e o que estava comprando falou para colocar um outro valor naquele recibo do carro. Por quê, amados? Justamente porque ele ia ter algum benefício, né, com aquele recibo preenchido com um valor maior. E eu falei: não. Qual que é o valor do carro? É X? Então é X. E às vezes, amados, isso é só um exemplo muito pequenininho. Muito pequenininho. De momentos que nós temos que nos posicionar como cristãos. Porque a nossa confiança, e essa confiança, que fique claro, é a nossa fé em Cristo, é o cristianismo em si. Se você é um cristão, você não pode ser um cristão parcial. Você tem que ser um cristão em todas as áreas e decisões da sua vida. Então, amados, existe uma nuvem de testemunho olhando para nós. Existe um cristianismo a ser professado, através também de atitudes e testemunho. E o que o autor está dizendo aqui para os seus leitores é: não lanceis fora, pois, a vossa confiança. É para permanecermos se posicionando diante deste mundo. Confiança, amados, é uma palavra grega chamada parresia, e ela significa confissão confiante, aberta e clara. Sabe aquela profissão que você fez dentro de uma igreja para crentes? Eu creio em Jesus Cristo, eu morri para o mundo, a partir de hoje comprometo-me a caminhar em santidade. Lembra desse voto que você fez diante da igreja? Ele permaneceu no seu trabalho? Ele permaneceu na sua casa? Ele permanece em todas as esferas da sua vida? Não é só naquele dia. Não é só no dia do seu batismo. Aquilo foi uma decisão, uma profissão de confiança aberta, que deve permanecer. E é justamente isso que ele está falando. E ele continua, e agora vem o encorajamento para aqueles que realmente retêm essa confiança, que permanecem nessa profissão de fé. Ele diz: não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Amados, à luz dos ensinos neotestamentários, nós sabemos claramente que o cristão ele será recompensado. Existe um galardão. Existe sim algo reservado para aqueles que passam por esse mundo, se posicionando e defendendo a sua fé. Deus recompensará ricamente o crente que corajosamente confessa a sua fé. Jesus disse aos discípulos: aquilo que eu falo para vocês em oculto, digam sobre os telhados. Aquilo que eu ensino para vocês no secreto, falem abertamente. Porém, aqueles que se envergonham dele, o que ele diz? Me envergonharei deles no grande dia. Amados, ele recompensa o cristão. Não porque ele mereça a recompensa no sentido de tê-la ganho, de tê-la obtido pelas suas forças. Não é isso. Mas Deus dispensa seus dons
àqueles que buscam sinceramente. Não em termos de calcular valores e realizações humanas, mas em termos de uma esperança prazerosa que Deus promete. Essa recompensa aqui, ela não é obtida. Essa recompensa aqui, ela é um resultado da fé que você recebeu e você continua professando ela enquanto tem vida. Existe então uma recompensa, amados, para aqueles que permanecem. E a outra pergunta que eu tenho que fazer para você é: você está dentre esses? Por isso que eu digo, amados, que ser cristão nominal é muito fácil. Agora, permanecer vivendo e confiando e professando a fé, aquela que você fez um dia, aí é tudo diferente, aí é tudo muda. Essa recompensa, então, para que fique claro, a recompensa que o autor está dizendo é uma recompensa com base na fé. O autor mostra que, especialmente, nos injeta força para a perseverança. E o que é que traz essa força para a perseverança? É o apego à nossa fé. E quem é o objeto da sua fé? Quem é o seu Salvador? Quais são os passos que você trilha? Porque, amados, quando deixamos esse fato escapar-nos, também nos privamos do galardão prometido. Disso se faz evidente que esse galardão é a base do santo e piedoso viver. Ao usar o termo galardão, porque algumas Bíblias estará galardão, né? Na sua tradução. Amados, o autor não está rivalizando com graça, tá? Tenha isso muito bem claro na sua mente. Porque muitos podem falar: olha, tá vendo aqui, ó? Só tem recompensa para aqueles que estão na igreja. Só tem recompensa para aqueles que estão trabalhando para Deus. E lançam isso para uma salvação com base em méritos. Então não existe rivalidade com a graça isso aqui. Porque essa perseverança, repito mais uma vez, é oriunda da fé. E fé é dom de Deus. Mas, amados, como responsabilidade nossa, que é colocada no texto, devemos perseverar. Devemos permanecer nesta fé. Verso 36. Por quê? Diz o autor: necessitais de perseverança. Para que, depois de haverdes feitos a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Está ficando claro para o irmão, diante do texto, que existe um caminho? Está claro para mim e para você, diante do texto, que a salvação, ela é real, porém existe um caminho a se trilhar até ela? Muitos pensam: me batizei, consegui uma igreja bíblica, né, faço culto no meu lar, está tudo certo agora. Está tudo certo, agora não preciso de mais nada, agora serei salvo no último dia. E ele vive. E vai vivendo. E esquece desse caminho. Esquece que de um ponto a outro existe uma distância. Esquece que tem um grande hiato entre o ponto e o outro. Esquece de que muitos dias se fazem esse caminho. E basta cada dia ser um mal. Basta vivermos um dia de cada vez. E como viver? Como ele disse, não lançando fora a nossa confiança. Amados, quando o autor diz porque necessitais de perseverança, o autor não os acusa de lhe faltar perseverança. Ele não é isso que está dizendo. Está faltando perseverança para vocês. Ele já disse que eles foram perseverantes.
Ele já exaltou a atitude deles, falando que eles visitaram ele, inclusive, na prisão. Estão lembrados disso? Então, amados, o que ele está dizendo? O escritor está mostrando aqui o tato, a preocupação pastoral. Ele exorta seus leitores a perseverarem. Como eles não cederam ao sofrimento no passado, daquela mesma forma, que eles continuem. Essa é a preocupação desse pastor. E assim agora eles devem perseverar, perceba, perseverar só na confiança, em fazer a vontade de Deus. Olha que lindo. Se você se lembra, o último sermão aqui de Hebreus, eu falei as marcas do cristianismo. Eu falei quais são as consequências de você ser um cristão. Correto? Tanto que ele falou das perseguições, falou da desonra que nós passamos. Lembra da palavra teatrizo? Que nos coloca como um espetáculo sobre um palco. Mas esse palco é para nos envergonhar, para nos desonrar. As marcas do cristianismo. Agora, ele está dizendo que tendo essas marcas, tendo as consequências de um cristianismo nesse mundo perverso, existe um caminho. E ele começa a nos dar ferramentas de como devemos trilhar esse caminho. Como passar por esse teatro? Como passar por essa exposição de desonra e resolutamente conseguir ter êxito? Como? Ele está dizendo. Porque necessitais de perseverança. Algumas vezes vai trazer a palavra paciência. Tá? Vou explicar já isso. Então, amados, além de paciência, além de reter a nossa confissão, a nossa fé, nós temos que fazer o quê? Permanecer fazendo a vontade de Deus. Amados, o escritor diz que é necessário que haja paciência. Não só porque devemos perseverar até o fim, mas por quê, amados? Porque nesse mundo caído, Satanás conta com inumeráveis artifícios que nos fustiga, que nos atinge. Davi mesmo, como cantamos no Salmo 61, que ele precisava ser conduzido até a rocha. Ele precisava de um auxílio divino. Me ajude, ó Deus, ouça o meu clamor. Certamente porque ele estava sendo fustigado. E você é, irmãos? Certamente que sim, você que é um cristão. E Satanás, ele tem diversos artifícios, amados. E a única maneira de perseverarmos até o fim, amados, é com paciência. A menos que sejamos munidos de extraordinária paciência, seremos destroçados 1000 vezes antes que possamos chegar sequer à metade da nossa jornada. E coincidentemente, os solos que Jesus apresenta onde cai a boa semente, estão lembrados dessa parábola? Uma delas é onde a semente nasce, porém no meio de abrolhos, espinhos. E essa semente, esse broto, ele é sufocado e não consegue ter vida. O que faltou? Paciência, perseverança, confiança inabalável. Falharam nisso. Eu disse aos irmãos que fui pregar para alguns jovens no último sábado. E, amados, ao olhar para aqueles jovens ali, certamente, tá? Muitos ali, eu não vou falar metade ou mais da metade, mas muitos ali, eu tenho absoluta certeza, não chegarão no final da jornada. Paul Washer uma vez veio numa conferência de jovens, acho que é o sermão, o título que deram lá no YouTube é o Sermão Impactante. Já viram? Do Paul Washer? E ele diz lá, não sei quantas pessoas tinham assistindo, ele falou, muitos de vocês aqui estarão no inferno.
E certamente isso é verdade. Porque, amados, esse caminho, esse ponto de largada até o de chegada, são poucos que chegam. Poucos que chegam. Poucos perseveram. Muitos começam. Muitos. Recebem a palavra com alegria. Permanece por um tempo, mas ao longo do caminho se esvai. Declina a ponto de apostatar da fé. A marca do verdadeiro cristão é o que permanece. Ter anciões na igreja, ou anciãos na igreja, amados, é motivo de louvor para uma igreja. Você ver um senhorzinho, uma senhorinha com 80 anos de idade, 40, 50 anos de cristão, é motivo de louvor a Deus. Ora a Deus para nos dar aqui pessoas com mais experiência. Pessoas que estão nessa caminhada cristã, sendo fustigado por Satanás, mas estão lá firmes. E é difícil de ver. O salmista diz que até mesmo na velhice, os cristãos, claro, darão frutos. Até mesmo na velhice. São como árvores plantadas na beira do ribeiro. Não desfalecem. Agora eu olho, amados, sendo sincero, eu olho para os irmãos, hoje, os cristãos, em geral, tão fracos, que pela minha incredulidade eu sou levado a perguntar a Deus, será que chega no final, Deus? Nem começou a batalha. Nem começou a luta. Amados, os problemas nem vieram ainda. E já estão assim desfalecendo. Então, amados, eu louvo a Deus pela perseverança. E Ele tem os seus que estão ainda neste mundo, lutando e pacientemente aguardando. O segredo, à luz do texto, para você chegar ao final é paciência. E é uma das coisas que eu peço sempre em oração. Paciência, Pai. Me dê paciência. E isso é para todos nós. Perceba aqui, amados, os verbos empregados. Ele, no original, fica, não do jeito que está, porque necessitais. Tendes, um verbo, necessidade. O verbo ter aqui, ele está no indicativo presente. Ou seja, é algo que eles precisavam para agora. Aí você analisa esse verbo à luz do que ele já disse sobre essas pessoas. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Passado. Ou seja, passou esse tempo, aí você pensa, poxa, não tem como, né? Essas pessoas, elas são eleitas. Aí vem a exortação. O verbo é tendes necessidade. Ainda assim, mesmo passando por tudo que você passou, e a palavra é clara quanto a isso, aquele que está de pé, vigie para que não caia. É justamente o teor aqui do que ele está falando. Vocês têm necessidade de paciência. Por quê? Porque a jornada ainda não acabou. Nós não chegamos ainda na reta final. Então, ter paciência é a chave para todos nós. O verbo é indicativo presente e é acompanhado de um substantivo necessidade. Tá? Necessidade aqui é um substantivo acusativo. Ele vem com essa função de acompanhar o verbo e trazer sentido. Tá? E tem necessidade do quê? De perseverança. Essa palavra perseverança no grego significa espera paciente. Espera firmemente. Aguardando. Não tem aquele hino? Firmes, firmes, firmes nas promessas de Jesus, meu mestre. É exatamente isso que está escrito aqui. Necessitamos de firmeza, necessitamos de paciência.
confiando. Não se esqueça que isso aqui está junto com o verso 35. Tá? Não lançando fora a nossa confissão, não lançando fora aquilo que nós cremos, não lançando fora os princípios do cristianismo, mas permanecendo de que forma? Com paciência, firmemente. Para quê? Continua o texto. Depois de haver feito a vontade de Deus. Quando ele escreve a expressão vontade de Deus, ele traz aqui mais um detalhe de como percorrer esse caminho. De como largar bem, né? Porque não sei quantos já viram uma maratona, né? Antigamente eu via de manhã, domingo de manhã cedinho, né? Passava lá as maratonas. Os que iniciavam bem não eram os mesmos que chegavam no final. Sempre mudavam. E geralmente eram os quenianos lá que ganhavam aquelas maratonas. Mas você percebe que no início, geralmente, não eram eles os primeiros a largar. Mas no meio do caminho, eles permaneciam no mesmo ritmo. E eles iam indo. E os outros que largaram bem, ficando para trás. Mas eles permaneciam. E geralmente eram os campeões. Amados, o grande segredo do cristianismo é permanecer. O grande segredo é não ser desmotivado, desanimar, declinar, querer parar. O que o autor está nos fornecendo é justamente o contrário. E o que nos traz esse alimento? E o que nos fortalece, amados? Fazer a vontade de Deus. Pense que você é aquele queniano e que você precisa de ritmo para correr. A ponto de você ser um dos primeiros. O que vai te dar ritmo, amados, é a vontade de Deus. E aonde que eu encontro a vontade de Deus revelada? Hã? Pensei que havia um coro. Palavra. Corre, irmão! Palavra de Deus. Quando ele escreve a expressão vontade de Deus, ele imediatamente lembra os destinatários à obediência de Cristo, que veio para fazer a vontade de Deus. O que Cristo diz? O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. A vontade de Deus. Qual é a vontade do cristão? A mesma. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, esvaziou-se. A exortação, então, é para seguir a Cristo, guardando obedientemente os mandamentos. Aí Cristo repete um monte de vezes João 14. Aquele que me ama. Está vendo? Qual é o segredo? Esse é o segredo, amados. E automaticamente isso está para a sua profissão de fé, que você não pode lançar fora no verso 35. Automaticamente permanecer num bom ritmo para você chegar no final da corrida é justamente você ter o ritmo da obediência à palavra. A única forma de você chegar até o fim é guardando os mandamentos de Deus, fazendo a sua vontade. Para isso, você vai ter que se posicionar? Com certeza. Com certeza. E quando eles perseveram em fidelidade à vontade de Deus, eles receberão, aí sim, receberão o quê? O que ele prometeu. E é o que ele diz na sequência: alcanceis a promessa. Amados, havendo feito aqui, eu destaquei porque é um verbo também, essas duas palavrinhas na verdade é uma só, tá? Que vem do grego poieo, e significa o que, amados? Fazer, realizar, executar. O verbo é um verbo particípio, aoristo. Porque as boas obras que foram programadas em Cristo, para nós vivenciarmos, elas foram programadas quando? Antes da fundação do mundo.
na eternidade. Então, amados, esse fazer a vontade de Deus não é nem em um ponto, nem em um aspecto subjetivo e abstrato. O verbo particípio, ele age como uma qualidade. Ele nos informa como que está agindo, como que é a ação desse verbo. E o sujeito, nós sabemos aqui que são aqueles que perseveram. Para que depois de haver desfeito, é ação. O cristianismo, amados, segundo o texto aqui, é prático. O cristianismo é real. O cristianismo vai muito além de uma placa de igreja, de uma Bíblia embaixo do braço e de decorar meia dúzia de versículos. Esse fazer a vontade de Deus é algo prático. É execução. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, comete pecado. O cristão é uma carta viva. O cristão, ele caminha fazendo a vontade de Deus. Muitos já me perguntaram, pastor, o que é glorificar a Deus? Eu não entendo isso. Paulo fala para fazermos isso, quer comamos, quer bebamos, um copo d'água, eu tenho que glorificar a Deus. O que é isso, pastor? Está aqui. Tudo que você venha fazer é fazer carregando consigo a fé que você professa. E carregando a fé que você professa é sendo enquadrado, amoldado, conformado à vontade dele. Então, não é beber água em si, mas é como você bebe água. Não é ofertar em si, mas é como você oferta. Não é vir à igreja em si, mas é como você vem à igreja. Não é batizar-se em si, mas é como você se batiza. Essa é a questão. O cristianismo é algo para ser vivido. E Tiago bate muito nessa tecla. Tiago, ele bate muito nessa tecla, mostrando que o cristianismo é algo real, é algo prático. E o próprio verbo aqui, fazer a vontade de Deus, nos mostra isso. Se você permanece assim, vem o encorajamento. Alcanceis a promessa. A expressão promessa é a palavra-chave na epístola aos Hebreus. Ele trabalha muito com essa palavra. E ela significa, dentro de si, perdão dos pecados, em termos da nova aliança, porque essa promessa está para o sangue vertido naquela cruz. Mas especialmente, o que significa essa promessa? A completa salvação em Jesus Cristo. A promessa de Deus ao homem é inquebrável. Estamos certos disso. O que Deus prometeu, o crente receberá. Mas, amados, perseverar nas obras que Deus nos deu para esta vida, realizar a sua vontade, crendo e perseverando, certamente nos levará para a grande recompensa. Então, o que chegamos aqui no entendimento? De que não é nem como muito você inicia a sua caminhada cristã, mas é como você se mantém. Esse é o segredo. Esse manter na caminhada cristã fala muito mais de você, da sua fé, do que realmente como você começou. E começar, venhamos e convenhamos, qualquer um começa. Agora, permanecer, são poucos. Poucos. E nessa igreja aqui que estava acontecendo, nessa grande corrida, maratona, muitos estavam falando, correr o quê? Estavam voltando lá para a largada, tirando seus tênis de corrida e falando, isso aqui é uma besteira. E voltando para as suas vidas. Você é dos que retrocedem? Se você está falando, não sou, como que está a sua vida, o manter-se nesse cristianismo?
Como é que está esse manter-se? Como que está a caminhada, passo a passo? Cristo já nos disse, amados, em Mateus capítulo 6, um dia de cada vez. O que ele está falando? É um passo de cada vez. Quando eu estava no exército, eu sempre gosto de ilustrar algumas coisas. Por quê? Porque lá eu corria também todos os dias, de segunda a sexta-feira. E geralmente o capitão falava, nós vamos correr até certo ponto. Aquilo já dava um desânimo. Por quê? O que eu pensava? O que passava na minha mente? Eu estou aqui. Até lá, dá uns 20 quilômetros. Só que não é só ir até lá. Eu vou ter que voltar. E quando eu penso no percurso, eu desanimava. Não só eu, mas todo mundo. E o que eles falavam? Bora, soldado. Bora, guerreiro. Não pensa no que está pela frente. Dá um passo de cada vez. E geralmente, o que eu fazia? Eu desligava a minha mente do objetivo, da onde eu tinha que chegar, porque isso logo me traria desânimo. E eu ia aí, me concentrando no quê? Na minha respiração, no meu passo. E assim eu ia indo. E quando eu via, eu já tinha chegado. Aí eu falava, ainda tem a volta. E dava um desânimo, não vou mentir para os irmãos. Mas eu focava no quê? Na respiração. E no passo de cada vez. Aí eu ia. E quando eu via, já tinha chegado. O cristão, ele tem que se preocupar com um dia de cada vez. E que aquele dia seja para fazer a vontade de Deus. Da melhor forma. Porque se você pensar muito no que vem pela frente, aí vem a ansiedade. Aí vem a impaciência, que é o contrário da perseverança. E aí você desanima. Um dia de cada vez. Hoje é dia de culto? Então eu vou glorificar a Deus. Vou me preparar e estarei lá para cultuar o meu Deus. Amanhã não tem culto, mas eu tenho que trabalhar. Vou trabalhar para a glória do meu Deus. Vou acordar, vou fazer o que eu tenho que fazer. É assim que se vive. Um dia de cada vez, para a glória de Deus. E aguardando, amados. A herança da vida eterna já está nos garantida, sabemos disso. Mas chegou? Chegou o grande dia já para você? Enquanto você está no mundo, você deve permanecer. E lembre-se que isso é muito interessante para nós, pois já foi pregado aqui domingo, João 17, verso 15. Põe para mim, Rodrigo, por favor. Quando Jesus fala aos discípulos, não rogo que os tires do mundo. Por que ele disse isso? Porque ainda tinha um percurso a ser traçado, a ser percorrido por eles. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. O que é esse proteja do maligno? É justamente essa perseverança de dia após dia. É justamente isso. Então, amados, o que você leva de ensinamentos já com esses dois versos? Você está vivo? Você está acordando? Por que será? É porque ainda você deve fazer a vontade de Deus. O dia que não for mais determinado para que você acorde e faça a vontade de Deus, você vai ser retirado desse mundo, não tenha dúvida disso. Você só está vivo porque você tem algo a fazer. Você só está vivo, e como diz Hudson Taylor, sou imortal, até que os planos de Deus se concluam na minha vida. Só que, amados, até que se concluir, todos os dias são para a glória de Deus. Esse realizar os planos de Deus é todos os dias. Todos os dias. Então, se você está vivo, pense, o que eu tenho que fazer hoje para Deus? E faça. Cuide bem dos seus filhos. Cuide bem do seu marido. Cuide bem da sua casa para a glória de Deus. Trabalhe para a glória de Deus. Venha à igreja para a glória de Deus. É assim, amados, que vivemos, porque o próprio Cristo não tirou os discípulos do mundo. E eles foram entregues às espadas, à perseguição.
aguardando, amados. Nessa corrida, muitos obstáculos, dificuldades surgem no nosso caminho. Fracassaremos, a menos que nos revistamos de grande disposição de espírito para enfrentar cada um desses obstáculos. Esse, pois, é o único caminho pelo qual podemos avançar sem sermos impedidos. Pois não poderemos obedecer a Deus de outra maneira, nem poderemos jamais desfrutar da herança prometida, a qual aqui é chamada de a promessa. Muitos querem a promessa. Muitos querem o troféu, correto? Todo mundo quer pôr a mão no troféu. Só que quantos querem percorrer da maneira certa? Então, amados, a promessa está reservada para os crentes. Esteja certo disso. O troféu já está reservado. A recompensa, o galardão. Mas não se esqueça que tem um caminho a ser percorrido. Verso 37. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. O mais interessante de toda essa metáfora que eu estou utilizando de uma corrida, é que aquela faixa lá de chegada, ela que vem até nós. E não nós que vamos até ela. Mas ao mesmo tempo nós temos que caminhar. E caminhar sem ver a faixa de chegada. Mas um dia ela virá. Está próximo. Tudo no cristianismo, se você parar e refletir, que nada está no nosso controle. O dia da nossa morte, não sei. Não sei o dia que você vai morrer. Não sei como você realmente tem vivido para Deus. Mas é certo de que você terá um encontro com o justo juiz. Amados, tudo no cristianismo nos leva a continuar sem ver, sem ter provas, mas apenas crendo, apenas confiando de que eu estou no caminho proposto por Ele. O cristianismo, amados, até mesmo na adoração, o que nós aprendemos na IBD? Não deve ter nada que exemplifique, que mostre, que seja tangível ao homem. A nossa fé é confiar. E confiar de que forma? Pacientemente. Parece loucura, né? Mas é justamente o que Paulo fala. É loucura para o mundo. E é loucura mesmo. É para poucos. E eu quero estar nesse hospício. Né? Se é de louco, eu quero estar lá. O autor diz, pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá. Amados, esse autor, ele é um homem cheio das Escrituras. É um exímio conhecedor do Antigo Testamento. E aqui, ele faz mais citações. Ele, a partir do verso 37, ele citará Abacuque, capítulo 2, verso 3 a 4, porém, com algumas diferenças na aplicação que ele quer trazer. Então veja. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim. E não falhará. Ou seja, virá. Ainda que demore. Espere. Porque ela certamente virá e não se atrasará. Verso 4. Escreva. O ímpio está envaidecido, vaidade, cobiça, corre atrás do vento. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade, viverá pela fé. Enxergou isso aí nos dois versos seguintes? Pois ainda bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Amados, embora o texto de Abacuque se refira à revelação ao povo de Israel, o escritor de Hebreus torna a redação pessoal e aplica ao Messias, porque quem virá? Quem aguardamos? A expressão aquele que está vindo
é um título descritivo de Cristo. Aquele que está vindo, aquele que há de vir. Então é alguém. Está se referindo a alguém. Cristo vem. Maranata, ó Jesus. Ele vem e queremos essa vida. E não demorará. Quando o tempo de sua volta chegar, a revelação de Deus será cumprida. Mas como que Cristo fala? Que devemos estar. Quantas parábolas ele nos fornece de como devemos estar aguardando ele. Aí vem a parábola das 10 virgens. As que têm azeite, as que não têm. Aos servos a qual ele volta e encontra trabalhando. Porventura tem aqueles também que estão dormindo, avacalhando. Veja que o cristianismo, amados, é prático. Não é como começar, mas é como você é mantido nele. A sua candeia está com azeite? Você está fazendo a vontade do Pai? Você permanece nelas? Não largando de fora a sua profissão de fé? A sua confiança? Como você está? É isso que você tem que pensar. Porque certamente ele virá, isso é certo. Mas como ele te encontrará? Como? Aí você vai chegar, mas Jesus, eu larguei lá. A largada, eu estava na largada, Jesus. Eu dei os primeiros passos. Pois bem. Mas eu não te conheço. Porque logo você parou no meio do caminho. Logo a fé que você professou não sustentou você na paciência, na perseverança. Repito, não é como você começa, mas é como você mantém. Um ânimo para os fiéis. Em caso de nos ser difícil manter a paciência, o autor diz que o tempo está próximo. E realmente temos muita dificuldade, irmãos. Temos essa paciência. Quem é salvo, certamente tem essa paciência. O fruto do Espírito Santo, ele é real no crente. Só que nos seus devidos níveis. Ninguém é tão cheio de paciência quanto outros. Ou nem alguém não é tão cheio de amor quanto outros crentes. Porque isso vem de uma soberania do Santo Espírito em santificar o crente. Mas que tem paciência, tem. Que tem amor, tem. Que tem longanimidade, tem. Então, amados, quando oramos, eu gostaria de pedir oração para que eu tenha mais amor, na verdade é para que seu amor seja aperfeiçoado. Você já tem um amor. Se você é um crente verdadeiro, tá? Para você que crê realmente. Quando eu peço, preciso de mais paciência, na verdade eu estou pedindo para quê? Para que essa paciência seja aperfeiçoada em mim. Para que Cristo me aperfeiçoe. Então, amados, o caminho aqui, proposto na leitura desses versos, é animador. Porque, amados, aliás, quando eu estou impaciente, o que vem me animar? Que o meu Redentor vive e que Ele está voltando para me buscar. E isso me revigora e isso me mantém nos caminhos. Amados, nada é mais eficaz para animar o nosso espírito, sempre que se sinta a desfalecer, eu digo a você, do que a esperança. Amados, pense na esperança. Isso vai te trazer alívio. E sem demora. Ele já está às portas. Ele já bate. Aquele que ouvir e abrir, ele entrará e ceará com cada um desses. Então, amados, ao mesmo tempo que existe um percurso, ele está perto. A faixa de chegada está perto. E isso deve te animar. Ainda como um general proclama aos seus soldados que o fim da guerra não tarda, bastando que aguentem um pouco mais. Assim também é o apóstolo declarando que o Senhor virá logo para livrar-nos de todo mal,
bastando que nosso espírito não se desfaleça por falta de firmeza. É justamente isso, é você estar numa batalha lá, degladiando com outros soldados, e você lá lutando, e o general continua, e a batalha está perto de se acabar. Mesmo que você não enxergue o fim, mas essa voz, por você confiar no seu general, ele está vendo tudo, está no controle de tudo, e dizendo, estou voltando, você permanece. Você continua. Esse é o segredo do cristianismo. Verso 38. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o meu justo viverá da fé. Até mesmo, amados, as preposições colocadas aqui já identificam que a fé não é nossa. Viverá da fé. Daquilo que recebeu. Daquilo que foi colocado nele. O escritor de Hebreus, ele faz algumas mudanças em comparação ao texto de Abacuque. Se você comparar, ele faz uma citação de Abacuque, mas ele faz algumas mudanças, principalmente no pronome meu. Né, o meu justo. Você não encontra o meu em Abacuque. Mas o autor, guiado pelo Espírito Santo, ele aplica. Meu justo. Paulo também usa o versículo de Abacuque, embora sem o pronome. Você encontra isso em Romanos capítulo 1, verso 7, e também em Gálatas 3, verso 11. Tá? E a diferença entre a profecia de Abacuque e a redação de Hebreus é que na profecia a Babilônia é contrastada com os israelitas. Uma ímpia. E o outro, um crente piedoso. Em Hebreus, meu justo são quem? Esses fiéis. A citação se dirige aos leitores da epístola. Não se esqueça que o autor está encorajando esses fiéis. Então, por isso que ele chama para aquilo que está sobre os seus cuidados. O meu justo. Ou seja, esses que estão permanecendo, esses que suportaram grandes aflições, esses que creem verdadeiramente em Cristo e não apostataram da fé, meu justo, propriedade, meu, viverá da fé. Ele está falando quem são os verdadeiros aqui, irmãos. Interessante a palavra viverá. No grego, gatô, não é gato, né? Gatô. Significa viver, respirar, olha só, respirar, estar entre os vivos, desfrutar de vida real. Isso aqui, amados, é um verbo no indicativo. Um verbo no indicativo. Ou seja, qual que é a condição de um salvo? Como que um eleito de Deus vive? Respirando confiança. Respirando, estando entre, aí vem a igreja, aqueles que permanecem. Dá para saber, à luz da Bíblia, quem são os eleitos? Dá. Fé é confiança inabalável. É crer. É permanecer. E é justamente isso que ele nos diz para não lançarmos fora. O que é viver pela fé, irmãos? Ou da fé? O apóstolo quer dizer que a paciência, a qual ele exortou a eles permanecerem, e a nós também, ela nasce da fé. Está impaciente, quer ser aperfeiçoado? O que tem que ser aprimorado em você então? A fé em Cristo. Quanto mais fé, mais confiança você tem no seu Redentor e vive com isso, mais cheio do Espírito Santo você será. E a nossa fé está onde, irmãos? Nos fatos aqui, sobre o objeto da nossa fé, Cristo e a sua obra.
É assim que teremos mais paciência e perseverança nessa jornada. Se apegando a isso. Os irmãos já perceberam na importância da palavra de Deus e que tudo se resume nisso que nós temos? A revelação de Deus para os eleitos. Vocês têm noção de que negligenciar isso aqui é negligenciar tudo? Tudo. Um dos maiores motivos de agradecimento que nós deveríamos ter é a palavra de Deus. É as Escrituras. Que sem a pregação dessa, nem a fé você receberia. Nem a fé você receberia. Nem a santificação você receberia. Nem a perseverança você receberia. Olha a importância da palavra de Deus. Por isso que ele a preservou há mais de 2000 anos. E hoje nós temos ela em mãos. Em mãos. Por isso que nós temos que ter um contato com isso. Nós temos que nos dedicar a isso. Conhecer. Amados, jamais seremos aptos no fragor da batalha, a menos que a fé nos sustente. É pela fé que subimos mais alto. É pela fé que sobrepujamos todos os obstáculos do presente da vida. Todas suas dores e misérias. É pela fé que descobrimos um lugar tranquilo em meio às tormentas e tumultos. É pela fé. O meu Redentor vive. Quando Jó estava em frangalhos, o que ele disse? O meu Redentor vive. Jó vivia pela fé. Jó era sustentado naquele momento da fé. Pecou? Com certeza. Mas o objeto da fé dele nunca mudou. Perseverou? Com certeza. E nós, irmãos? O próprio propósito do autor aqui aos Hebreus é mostrar que aqueles que são reconhecidos como justos diante de Deus não podem viver de outra forma. Não podem viver de outra forma. Senão pela fé. A nossa vida é justamente sustentada pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eis o tema que será introduzido no capítulo 11. Primeiro verso, capítulo 11. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. Olha aí a paciência. Esperamos. A evidência das coisas não vistas. Aí ele vai discorrer, falando de homens que viveram pela fé. E exemplos não faltam. O tempo futuro do verbo, porque é um verbo indicativo no futuro, tá? Que está aqui. Do verbo viver revela a continuidade da vida. Tá? Então, amados, é o que João diz em 1 João capítulo 5, verso 4. Preste atenção. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Porque a nossa fé está em quem? Naquele que venceu o mundo. Tenham bom ânimo. Eu? Por quê? O que ele está falando ali? Coloque a confiança de vocês em mim. É isso. É assim que vive um crente, irmãos. Verso... Não, perdão. Continuando, né? E se ele recuar... Aí tem um contraponto. Né, que não poderia faltar. E se ele recuar... A minha alma não tem prazer nele. Amados, diante da oposição, da perseguição, da tentação, de todos os males em nossas vidas, o crente deve se manter firme em sua fé. Nada justifica, irmãos. Amados, eu me preocupo às vezes com a situação de muitos que se dizem cristãos. Que você tem que ficar pegando pela mão e falando, você tem que ir para a igreja. Amados, a marca indescritível, a marca de distinção de um cristão é justamente ele permanecer. Permanecer esboçando a sua fé. Esboçando a sua fé. Amados, se ele recuar por medo, se abandonar sua fé e se finalmente se desviar, porque tem muitos irmãos que só não descambam de vez porque às vezes tem alguém segurando a mão. Mas algum homem, não Cristo. E esse homem, aí já ouviu falar de Joás e Joiada?
Joás, o rei, e Joiada, o sacerdote. O rei só fazia o que o sacerdote mandava. Joiada morreu. O que aconteceu? Descambou tudo. Tem muito crente assim, sabia? Tem muito crente assim. Mas, amados, quando um crente verdadeiro vive, ele vive pela fé em Cristo Jesus. Quem o segura pela mão é Cristo. Quem o aperfeiçoa é Cristo, é a sua obra. Ele tem relacionamento. Agora, irmãos, existem muitos cristãos nominais que colocam sua confiança em homens. Isso não é fé verdadeira, porque aquele homem vai morrer. Os judeus aqui abandonaram o cristianismo porque colocavam a fé no sacerdote ou nos sacrifícios que eram tangíveis e visíveis. E o autor de Hebreus está falando, o justo viverá pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Amados, quem abandona por medo a sua fé, se desvia, apostata. O texto diz, minha alma não tem prazer nele. Ou seja, Deus ficará insatisfeito com ele. O desagrado de Deus estará sobre ele, porque abandonou o autor da sua salvação. A citação de Abacuque, então, contém a advertência à fidelidade para com Deus. Isso não significa que os destinatários de Hebreus estejam abandonando o seu Senhor, como eu já disse. Ao contrário, o autor os encoraja, escrevendo palavras de incentivo. Vocês percebem que, às vezes, o incentivo ele vem através de uma exortação? E é justamente isso. Às vezes nós precisamos lembrar que coisa terrível é cair nas mãos desse Deus. Às vezes nós precisamos lembrar que existe um inferno, que existe um abandono de Deus. Nós precisamos lembrar que Deus é justo e que Deus se ira contra o pecado. Justamente para quê? Para permanecermos. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Qual é a marca dos cristãos, então? Perseverança. Verso 39. E último. Nós, porém, olha como ele não está dizendo que eles não têm perseverança, que eles estão recuando. Olha o que ele diz. Nós, ele se inclui, nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Como em muitas outras passagens, o autor, ele identifica-se com os leitores, ele se coloca, se envolve. Ele se coloca no nível deles, quando usa o pronome pessoal nós. Ele destaca duas classes, então, aqueles que recuam e aqueles que creem. O primeiro grupo perece, os que abandonam, correto? E o outro é salvo, é preservado. Ser preservado numa eternidade, coisa que muitos querem, amados, é o que o João diz no Evangelho. É o que Cristo fala para Nicodemos em João 3. Aquele que não crê já está condenado. Aquele que crê já está salvo. Ou seja, essa conservação na eternidade, ser colocado lá, preservado lá, onde não terá mais choro, onde não terá mais nada pecaminoso em nós nos atrapalhando, amados, isso em certas medidas já acontece aqui. Esse cuidado, essa preservação, essa continuidade. Então, amados, a marca do cristão é justamente não recuar, não retroceder. Não somos daqueles que retrocedem. Somos daqueles que olham para o alvo e continuam. E Paulo diz isso. Coloco os meus olhos no alvo. Qual é o seu alvo? Não sou eu, meu amado, jovem, que vai segurar na sua mão para o resto da vida. Não sou eu que vai ficar fazendo visita para você para te encorajar. Não sou eu. Se você é um salvo, você recebeu a fé em Cristo. É isso que vai te sustentar.
O justo viverá da fé. Pela fé. Não pelo pastor André, não pelo pastor não sei o quê, não pela igreja X, Y ou Z, pela fé. Por isso você tem uma palavra na sua casa. Os crentes precisam amadurecer. Os crentes precisam conhecer quem é seu Salvador e o que fala sobre ele. Os crentes precisam conhecer o caminho da fé que está na palavra. Não sou eu que vai fazer com que você não recue. Não sou eu. Amados, ele conhece os leitores. Ele conhece esses fiéis. E para eles ele diz, mas daqueles, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Todos os crentes que você conhece, seja sincero. Você põe a mão no fogo dizendo que ele será daqueles que não recuam, que não retrocedem? Aplique isso na sua casa, com a sua esposa ou com o seu marido, que é crente. Você consegue realmente, pelas evidências que ele tem mostrado, lembre-se, é um caminho a percorrer. Pelo esse caminho, o que você pode dizer? É crente mesmo? Pense que existem casais, ou que a esposa, ou que o marido, se morrer o marido, a mulher não vem mais para a igreja. Acabou. Acabou o cristianismo. É fé no marido. Ou é fé na esposa. Porque tem lares que é a esposa que conduz espiritualmente tudo. Você não é essa pessoa? Você é dos que recuam? Você é dos que retrocedem? É o que eu já falei aqui, espero que o Espírito Santo toque na sua consciência. Que enquanto a sua vida estiver estabilizada, seu maridinho bonitinho trazendo o carro, falando, vamos lá, toma um banho, se arruma, vamos para a igreja. Enquanto tem lá o joiada, você continua. Mas se um belo dia o fim da linha chegar para esse camarada, para esse joiada, e você? O que será? O que será? Será que você viverá pela fé? Ou melhor, reformulando a pergunta, será que você tem a fé? Ou você é simpatizante do cristianismo? Simpatizante não entra no céu não, tá, irmão? É quem recebeu a fé. E você tem que saber quem você é. Se você continua. Essa é a grande questão. Você continua? Mesmo em situações adversas? Ou tem que ter o joiada? É isso que você tem que saber. Sobre você mesmo. E sobre a sua religião. O justo viverá da fé e não são daqueles que retrocedem, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O pastor, escritor aqui, encoraja mais uma vez seu povo. Ele lhes dá palavras de conforto e segurança. Ele diz, pertencemos àqueles que creem e são salvos. Ele conhece os leitores da sua epístola. Ele está confiante de que eles continuarão a crer. E o povo entende que a pessoa que recua enfrentará condenação eterna. Enquanto aquele que crê e permanece, obtém salvação. O contraste é claramente delineado, irmãos. O contraste é muito visível aqui. É muito claro. Dois grupos, duas situações de eternidade. Claríssimo. Não tem nem dúvida. Tá? Não tem nem dúvida. Só que para saber em qual grupo você está, você tem que simular, talvez, algumas situações adversas na sua vida. Como aconteceu no próprio Taboão. Aconteceu algo que acabou com tudo. Quantos permanecem na fé? E quantos criam em palha? Não é essa a igreja que determina a sua salvação. Você pode ser mandada para a China. A sua fé te acompanha se realmente você tem ela.
te acompanha e você vive dela. Que isso seja claro para você, mediante o texto. Nos versículos finais do capítulo 10, o autor está fazendo o quê, então? Introduzindo o conceito fé, a doutrina da fé. Ele define o tom para a longa discussão sobre os heróis da fé, ao traçar a história, por exemplo, desde Abel até os profetas. O autor já havia advertido a que não se privassem da fé e da graça de Cristo, abandonando a igreja. Agora os ensina que não foram chamados com o propósito de retroceder. Novamente ele põe fé e recuo, contrastando este com aquela, e assim como contrasta a perseverança da alma com a sua morte eterna. Conclusão, amados. Observa-se que a sentença aponta para nós também. Tudo que está aqui aponta para nós também. Porque nós, a quem Deus uma vez favoreceu com luz do seu evangelho, entendimento sobre os fatos da nossa fé, amados, devemos detectar esse propósito em nosso chamamento, para que avancemos mais e mais na obediência a Deus. E com toda solicitude nos esforcemos para abraçar-nos dele ainda mais. Eis a real preservação de nossa alma, porque procedendo assim, escaparemos da morte eterna. Eu não sei quantas coisas você já passou e viveu para colocar a sua fé em xeque realmente, para saber se você continua ou se você retrocede. Mas, amados, eu digo por experiência própria. Quando você realmente permanece, não lança fora a sua confiança, você dá um excelente testemunho. As pessoas de fora passam a reconhecer que o Deus que você crê é verdadeiro. Esteja certo disso. As coisas que aconteceu comigo, com a minha esposa, nesse caminho de cristianismo até hoje, tomar a decisão de abrir uma igreja batista reformada em Mogi das Cruzes, que não existe, não tem, pela fé, amados, esse caminho, se fosse por mim mesmo, nem aqui mais eu estaria. Mas a fé me sustenta. E isso que nós estamos vendo nesse texto, eu digo para os irmãos, com absoluta certeza, é a pura verdade da preservação dos santos. A perseverança dos santos é pela fé naquilo que cremos. Deus abençoe os irmãos. Que continuemos nessa corrida, focando na respiração, né? E num passo de cada vez, um dia de cada vez. Mas pense sobre a sua condição espiritual. Examine-se, prove-se, converse com o seu marido ou com a sua esposa sobre esse texto, que renderá uma boa conversa de boas horas, conversar sobre isso. Tá? Mas faça. Isso é muito bom. Deus abençoe. Vamos orar? Que Deus nos ajude, que Deus aplique essa palavra em nossos corações. E semana que vem, se Deus quiser, entraremos no capítulo 11 de Hebreus, a grande galeria dos heróis da fé. Então agora ele vai explicar o que é fé, né? Como? Olha como a fé é algo real. Ele vai explicar o conceito fé na prática, em como os homens viveram. Não é subjetiva a nossa fé. Não é abstrato. É real. É vivo. Tá? E Hebreus 11 vai deixar isso muito claro para nós. Vamos orar.